Estamos prontos? Estamos sim. Ah, você prefere mestre ou narrador? Na verdade, eu prefiro Guaxa. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, sou o Guaxa da aventura de hoje e finalmente chegamos ao episódio 200. Para comemorar esta marca, como dito no episódio passado, vamos lançar uma caneca comemorativa. Para adquirir sua caneca, é só preencher o formulário que está no post. R$50 é o valor já com frete incluso para todo o Brasil, ou seja, não importa onde você more, desde que more dentro do Brasil, vai custar R$50 essa caneca com a entrega. Quem está organizando tudo é o nosso querido Rodrigo Basso, junto com outros padrinhos maravilhosos, mas quando você for fazer o Pix para pagar a caneca, vai aparecer o nome do nosso querido Rodrigo Diego Basso. Não estranhe. Ele que vai fazer toda a parte de distribuição, toda a ideia partiu dele, da Domênica, né? Tem a arte maravilhosa do Jean Macedo e a diagramação da Luna Fabris, maravilhosa. Além disso, quem comprar a caneca vai concorrer a jogar uma aventura comigo narrando. Note, não vai ser um episódio, vai ser uma mesa em off lá no nosso Discord. Mesmo que você não seja padrinho, não faça parte do Telegram, desde que você consiga usar o Discord, você vai poder jogar também. O tempo para comprar esta caneca é limitado. Você tem até o dia 21/9/2025, às 23h59, para comprar sua caneca. Depois disso, ela não será mais vendida. A gente vai fazer os pedidos, vai começar a parte de produção, de embalagem. Previsão é estar entregando em novembro, tá, gente? Então, é uma primeira tentativa. Eu prometo que isso tudo der certo. E, gente, tá dando, assim, tá incrível a procura de vocês. Isso vai abrir portas para camisetas e outras coisas no futuro. Não agora, no futuro. Outra coisa rapidinho. Prêmio MPB, melhor podcast do Brasil. Última semana, a votação acaba dia 19. Se você está ouvindo isso no dia do lançamento do episódio, amanhã. Então eu conto com o seu voto. E prometi um convidado especial. Trago 3. Porque eu estou aqui hoje com... Aqui quem fala é Luiz Felipe Erdi. Vocês me encontram na Taberna do Guaxinim, com @ErdiLF, mesmo usuário nas redes sociais. Também no SciCast, de vez em quando tô lá acompanhando o Guaxa, e vez ou outra no Naus do Arquivo também. Oi, eu sou a Rafa Malacheski e vocês me encontram na Taberna do Guaxinim. Meu nome é Felipe Figueiredo e vocês podem me encontrar no Xadrez Herbal e por aí também no Jornal Estado de São Paulo, em outros lugares e em lugares onde não tenham boa reputação pela internet. O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados, e precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques e ações físicas, e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou a Júlia e sou madrinha do RP Guaxa porque ouvir as aventuras me ajudou muito. E a comunidade é super acolhedora. Não tem como se sentir sozinho estando na Taberna do Guaxinim. Venha você também! Episódio de hoje, o som do espaço. A Terra está morta há séculos, mas seus escombros ainda abrigam uma das maiores populações humanas da galáxia. A humanidade se espalhou por bases estelares, naves-nação e alguns poucos planetas transformados em lares. Guerras pelo espaço moldaram a história, mas hoje a Federação Galáctica impõe uma paz frágil. O entretenimento unificou línguas e culturas, mas as diferenças persistem, especialmente entre os que vivem em planetas e os que vagam em naves colônia. Alienígenas existem, há provas, poucas, dispersas, mas incontestáveis. Ruínas de civilizações extintas, artefatos que não deveriam existir, tudo morto. Nada recente, nada deste milênio. Apenas um punhado de enigmas, tão raros que caberiam em 2 contêineres espaciais. Ainda assim, a Federação mantém seu poder com um único argumento. E se eles voltarem? Gerações se passaram sem qualquer contato, mas o medo é um bom combustível para o controle. Até agora. Algo impossível está acontecendo. Um som no vácuo, inaudível aos ouvidos humanos, mas que perturba animais e afeta sensores. Ele vem de um setor distante e está ficando mais forte.
naves da Federação levariam meses para chegar até lá. Uma nave com os melhores especialistas? Anos. Mas talvez não haja tempo para isso. Por isso, o chamado veio para os personagens jogadores da aventura de hoje. A nave mais próxima, a tripulação mais improvável. Encontrem a fonte, descubram o que é. Não relate a ninguém além da Federação. O silêncio do espaço era a nossa única certeza, até ele começar a gritar. Erdi, fala sobre seu personagem, aparência e atributo. Hoje eu vou jogar com Osman Pamuk. Ele tem atributo 2. O Osman tem 42 anos, os olhos escuros, atentos. Ele tem a pele bem marcada pelo sol de muitos mundos cheios de poeira. A barba por fazer, ele usa um chapéu surrado, estilo Indiana Jones, que acompanha todos os passos dele. Ele é um ex-diplomata e ajudava a mediar tensões entre colônias dissidentes e planetas fixos, até que ele se envolveu com alguns grupos não tão legais. Ele nunca admitiu abertamente essas ligações, mas a Federação percebeu, e por causa disso ele perdeu status, proteção, um monte de amigos, e recentemente ele tem andado trabalhando como intérprete e ele diz consultor cultural para naves independentes, o que, em outras palavras, significa que ele ajuda contrabandistas a forjar documentos, a negociar com facções em conflito, enfim. Ele usa um sobretudo de couro envelhecido, umas botas gastas, carrega sempre uma bolsa que é cheia de papéis, mapas, cartas antigas, boa parte roubada, outra parte forjada por ele mesmo, e ele é um cara espirituoso, sociável, charmoso, sarcástico. Ele fala como se ele estivesse fazendo truques de jogos. Ele é educado, malandro e tá sempre prestes a blefar. Rafa, fala sobre esse personagem, aparência e atributo. Hoje eu vou jogar com a Elara. A Elara era uma geóloga que foi enviada para uma missão de reconhecimento num novo satélite com potencial para mineração. A Federação garantiu que seriam apenas alguns meses de viagem, por isso ela aceitou, deixando sua filha Aurora, de 3 anos, aos cuidados da companhia. O problema começou quando os resultados da pesquisa se mostraram insatisfatórios para o propósito da Federação. Assim, eles foram cortando contato com os pesquisadores e deixando de enviar recursos. Elara ficou preocupada com a filha, questionou sobre sua segurança, ao que ela recebeu uma simples mensagem: enviamos ela para uma família que cuidará dela. Não se preocupe. E nunca mais recebeu qualquer notícia. Com sede de vingança, Elara reuniu suas forças com um objetivo: conseguir sobreviver àquele ambiente inóspito e retornar para encontrar a sua filha. Para isso, ela começou a treinar suas habilidades de luta, adaptando ferramentas de mineração como armas improvisadas, e passou a se aliar com mercenários e contrabandistas pelo universo, trocando seus conhecimentos científicos por crédito, proteção e informações. Cada sistema estelar que atravessava traziam novas pistas e novas decepções, mas também moldava Elara em algo muito além de uma geóloga, uma sobrevivente disposta a enfrentar até a própria Federação para recuperar a Aurora. Elara é uma mulher de 32 anos, estatura mediana, com os cabelos curtos pretos e os olhos castanhos. Ela veste um macacão de exploração espacial gasto, com reforços de couro nos joelhos e nos ombros, coberto por um colete tático repleto de bolsos e ferramentas. E o atributo dela é 4. E, Felipe, por favor, fala sobre esse personagem, aparência e atributo. Meu personagem é uma criação completamente original minha. Ele se chama Miles O'Brien. Ele é um engenheiro, nascido na Irlanda. Ele é muito orgulhoso de sua ascendência irlandesa. Ele tem 1,80 de altura, olhos azuis, o cabelo encaracolado claro. Ele tem a pele bastante clara, inclusive. Ele é obcecado em consertar as coisas, em fazer as coisas funcionarem, lida muito bem com máquinas, com equipamentos. Ele é casado com uma mulher chamada Keiko, que é de ascendência japonesa. Com ela ele tem 2 filhas. Ele faria absolutamente de tudo pela esposa e pelas filhas e para retornar para elas. Ele gosta de música folclórica irlandesa, também gosta de comidas típicas irlandesas e costuma dizer que a Irlanda, né, é um grande berço civilizatório, que é um lugar, né, muito interessante. Ele costuma usar sempre um macacão de serviço. Às vezes, quando necessário, dependendo da situação, ele usa um uniforme se necessário, mas ele está sempre ali com uma roupa normalmente de serviço, pronto para meter a mão na massa, para se enfiar pelos tubos da embarcação que ele tiver, da nave, da estação espacial onde ele estiver. E o atributo dele é 3.
vocês três foram parar no meio do nada numa nave? Assim, tem alguma justificativa plausível ou a gente só segue? Eu estava a bordo da nave porque eu estava indo de um lugar que eu fui designado para outro, indo de volta para casa para encontrar minha esposa e minhas filhas. Eu estava num lugar consertando algumas coisas, invertendo a polaridade das coisas, e agora eu estava voltando para casa. Perfeito. Eu imagino que eu tô nessa mesma nave há algum tempinho. Provavelmente eu fiz um bom serviço há alguns meses atrás e continuei na tripulação. E tô ali sobrevivendo, né? Ganhando minha grana. Eu imagino, assim, porque eu acho que eu não tinha deixado muito claro, a nave tem vocês três. Então eu imagino que a Elara esteja fazendo algum bico ali, fazendo uma viagem para esses dois, e aconteceu de vocês três estarem nesse meio do caminho. Pode ser? Ou tu pensou em alguma outra coisa? Não, é isso mesmo. Ela saiu se aliando com todo mundo que ela conseguia. Então, se ela conseguiu ali alguma fonte de informação, ou mesmo de grana só, ela tá ali. Então vocês estão a bordo da BA-42, estavam entre saltos ali, vocês deram uma pequena parada, quando vocês recebem uma mensagem da Federação. As mensagens demoram algumas horas para chegar. Embora muito mais rápido que as viagens, elas ainda levam um tempo entre chegar e depois vocês responderem mais algumas horas para ir e voltar. A mensagem que veio é a seguinte: canal prioritário, destinatários Osman Pamuk, Elara Moretti e Miles O'Brien. Uma anomalia foi detectada no setor Z84. Localização exata em anexo. Sinais divergentes em múltiplas frequências, intensificando-se nas últimas 72 horas. Características preliminares. Origem localizada em zona de escombros não catalogada. O sinal não é natural. Padrões rítmicos sugerem emissão inteligente. Afeta sensores, animais e algumas inteligências artificiais. A amplitude do fenômeno cresce em progressão logarítmica. Estimativas indicam que em menos de 2 semanas poderá alcançar grandes colônias habitadas. Vocês estão mais próximos da fonte. Investigação imediata é mandatória. Recompensas asseguradas. 1 bilhão em créditos espaciais é muito dinheiro. Tipo, é dinheiro para comprar a própria nave gigante para vocês. Tem os adendos, né? Pro Osmar. Reabilitação plena de histórico e acesso ao corpo diplomático. Elara Moretti. Confirmação da localização de Aurora Moretti e transporte garantido até o ponto de encontro após a missão. Miles O'Brien. Sua família recebeu um adiantamento e está ali esperando. Relatem somente a Federação. Aguardamos um relatório preliminar enviado após a primeira hora de contato. Outras transmissões serão interpretadas como traição. A Federação vigia, a Federação recompensa. Comando Central. Eu acho que eu vejo essa mensagem e eu tô sentado num canto da nave, como se fosse uma parte meio refeitório, e aí eu tô jogando um xadrez virtual, estilo aquele holográfico que tem em filmes de ficção científica. Eu tô olhando pro Miles por trás do tabuleiro, e aí eu já tô pronto pra reclamar porque a mensagem aparece na minha tela, e aí eu começo a ler e eu começo a coçar um pouco assim a barba rala e levantar um pouquinho a sobrancelha e fico olhando pros dois esperando a reação deles. Eu falo que essa mensagem, esse barulho não me importa, esse sinal não me importa, eu só quero voltar para minha família. Eu já prestei meu serviço, eu não tenho nenhuma obrigação de ir, e sem apoio militar seria, né, sem apoio de naves de guerra, enfim, né, equipamento, poderio de fogo, seria muito perigoso irmos para lá, e eu quero ir para casa. A Elara, ela já tá trocando as direções da nave pro setor indicado. Bom, eu não sei vocês, mas pra mim não tem outra opção. E aí ela começa a recalcular a rota da nave. Eu me levanto nessa, eu boto a mão no ombro do Miles, assim. Miles, meu caro. Veja bem, é um grande risco, sim, mas uma grande oportunidade. E você pode notar, relatem somente a Federação ou serão traidores. É sempre bom quando a chantagem vem embrulhada, sabe? A gente não tem muita opção. Tá vendo essa barra aqui? E aponto pra uma barra de ferro na nave e falo, não força ela. E tiro a mão dele do meu ombro. Eu saio rindo, assim, sorrindo de canto de boca. Eu pego uma bebida, dou um gole e fico, assim, encho um outro copo e fico olhando. Bebe um pouquinho, relaxa, se tranquiliza. A gente averigua, não vai ter nada, provavelmente, eu acho. E depois a gente volta. Eu simplesmente fico olhando pra cara dele. Que homem simpático. Aquela cara, sabe assim, de pai que tá esperando o filho se tocar e parar de encher o saco. A localização que a gente recebeu é muito longe de onde a gente tá? Vai levar alguns dias, assim, uns 3, 4 dias.
A nave começa os seus saltos pelo espaço, né? Se ninguém impediu a capitã, rumo ao destino. Ela viaja numa velocidade absurda. Eu tenho muitos ouvintes físicos, eu não vou nem me arriscar a explicar o que está acontecendo, mas a nave dá vários saltos, o que vai encurtando as distâncias para chegar até o local onde ela tem que chegar. Nesse tempo, alguém fez alguma coisa? Outra mensagem foi enviada para a Federação? Ou silêncio? Vocês não mandaram uma resposta? Eu simplesmente fiquei cuidando da manutenção da nave, fiquei no meu canto, fiquei pensando na minha família e fiquei pensando que isso aqui vai dar merda e é isso. Eu simplesmente cumpri minhas tarefas dentro da nave e toda vez que me perguntaram eu disse que isso era uma má ideia. Eu acho que eu respondo a mensagem com um texto, assim, levemente debochado, alguma coisa do gênero honrosa e magnânime Federação. E aí eu falo que a gente recebeu com muito entusiasmo a mensagem e que a gente vai prontamente averiguar a missão que foi designada. Perfeito. A Elara, ela só vai organizando as ferramentas dela, ela, tipo, né, junta as coisas que ela já tá acostumada a treinar ali, então, e continua checando o curso da nave pra ver se não tem nada em volta, se eles vão indo pro caminho certo. Perfeito. Toda a viagem é bem automática, né? Os cálculos são feitos pela própria nave. Um cálculo falho, não haveria tempo de resposta, né? Vocês só explodiriam no vazio do espaço. Mas, quando vocês dão o último salto, o espaço ele se distorce em silêncio, né? Quando a pequena nave de vocês emerge do último salto, à frente do setor, que parece vazio, né? Como tudo no espaço, exceto por uma massa irregular de destroços, assim, que flutua como uma poeira congelada. Ao chegarem, os sensores, eles tremem. O próprio mapa galáctico, que ele é holográfico, assim, que fica diante da capitã, ele parece demorar a tomar uma forma como se ele não conseguisse identificar direito o lugar onde ele estava. Está sendo influenciado, né? Vocês não escutam o som, mas tem um zumbido assim bem leve na base do crânio que vocês, que pode ser também, vocês foram atrás de um som, talvez vocês estejam imaginando isso, mas é como se tivesse alguma coisa ali. Eu já senti alguma coisa parecida, seja fisicamente ou ter um registro? Não. Eu acho que eu tento, assim, se a gente tiver acesso a alguma coisa tipo internet, eu acho que eu tento abrir alguns registros, alguns deles meio ocultos, e eu tento dar uma procurada nessa sensação pra tentar entender se tem algum relato, alguma coisa que me foge. Da mesma forma que a comunicação é demorada, essa tua, sei lá, tu pesquisa pra uma biblioteca espacial, vai levar algumas horas pra a mensagem chegar até lá, alguém se preocupar em responder e mais algumas horas pra essa mensagem voltar com as informações que tu pediu. Não é instantâneo. Frustrado, eu dou mais um gole de bebida e levanto ali, me aproximo da Elara e espero ela comandar. Na base de dados da própria nave não tem nada que te ajude, assim. Eu digo que eu sinto falta da nave que eu servi anteriormente, cujo nome pode ou não ser Enterprise. Guaxa, a gente tem algum equipamento na nave para poder detectar movimentação ou mesmo frequências fora da nave? Vocês têm alguns equipamentos ali, eles parecem não estar funcionando muito bem. A própria nave tem um janelão na frente, né? Aquele clássico. Pode tentar uma busca, 2 dados. Eu tirei 3 e 1. Seria o atributo ou mais, né? Não é uma ação física nem um ataque. Os sistemas, assim, eles estão bem enlouquecidos, assim, os painéis piscam de uma maneira meio frenética, como se coisas estivessem erradas ali, mas tu não consegue ver nada, enquanto a nave tá iluminando aqueles destroços, assim, aqueles pedaços de asteroides, aquelas coisas no espaço, mas nada assim que chame muita atenção de vocês. Ela fala, Miles, você sabe mexer com essas coisas aqui? Ai, essa parte de comunicação da nave nunca foi meu forte. Eu posso tentar melhorar os sensores, melhorar o alcance deles, ou o raio não apenas de alcance em distância, mas também o que mais eles conseguem detectar, porque eu sou um engenheiro irlandês. Perfeito. 2 dados, atributo ou mais. Tirei 10, maluco, toma essa. Sim, tirou 6 e 4, né? Tá, tu conseguiu, assim, foi um sucesso perfeito. Tu conseguiu exatamente o que tu queria. O que tu fez? Tu bateu? Tu desmontou alguma coisa? Como é que funciona o teu processo para melhorar essa nave? Que funcionou? Eu peguei minhas ferramentas e eu abri o painel, me agachei, né, debaixo né, me embrenhei pelo painel
e usando um clássico eu inverti a polaridade dos sensores e eu também expandi a fase dos sensores. Perfeitamente. Acredito que é isso que melhora o sinal. Tanto que os sensores eles apagam por um segundo e quando volta aquele mapa holográfico sobre a região à frente, ele está perfeitinho assim e ele marca um ponto como se ele tivesse detectado uma espécie de transmissão vindo de um local próximo a vocês. A gente consegue dar play na transmissão? Vocês conseguem ouvir, é um chiado, assim, é um barulho esquisito, ritmado. E tu sabe de onde ele tá vindo, né? Eu escutando isso eu falo, mas você não sempre disse que gosta de música? Você consegue entender isso? Eu só entendo de música irlandesa e não tem nenhum irlandês ali. Eu sou categórico em dizer que isso não está vindo da Irlanda. Bom, há quem diga que o nacionalismo é o último refúgio do incompetente. Mas eu creio que não é o seu caso, afinal de contas, belo serviço. Eu ameaço jogar a minha chave de fenda na cabeça desse cidadão. Perfeito. O Osvaldo só levanta as duas mãos assim, vai recuando, tipo, ok. Capitã? A gente consegue entender alguma coisa como se fosse uma mensagem ou ele é só um som ritmado? Joga um dado, é bem difícil. Teu atributo ou mais. Ainda bem que é o atributo 4 perguntando. Eu tirei 2. Não. Tu sabe de onde tá vindo. Isso já é importante. O que ele significa, nada pra vocês. Bom, parece que são só sons, só barulhos, mas, bom, a gente consegue saber a direção. É possível a gente registrar esse sinal? Gravar esse sinal? Sim, é bem tranquilo. Então eu tento registrar esse sinal, e aí eu proponho da gente registrar esse sinal e mandarmos de volta para a Federação, mesmo com a comunicação demorando algumas horas, mas vai ser melhor do que ficar eu, a capitã e esse folgado tentando entender o que está acontecendo. Muito, muito bem pensado, caro Miles. Eu vou fazer o envio e assegurar que, bom, olhando pra frente, parece uma armadilha. E se a gente, por acaso, eventualmente, não sobreviver, eu peço para que as recompensas sejam transferidas para os nossos entes queridos. Não que eu tenha muitos, mas de toda maneira. E faço esse envio, Guaxa. E vão se aproximar. A intenção da Elara é se aproximar. Se vocês vão fazer alguma coisa, eu não sei. Eu tô contigo. Vocês vão se aproximando, então, desviando de alguns daqueles destroços espaciais, quando as luzes externas, né, revelam uma sombra maior do que tudo ao redor. Não apenas um destroço, mas algo inteiro. Parece uma nave, um modelo que vocês nunca viram, repousando ali no espaço. Diante dele tem uma formação luminosa, assim, na frente. Não são os faróis, é como se alguns metros à frente dessa nave tem uma coisa que vocês só ouvirem relatos em livros e tal, que lembra uma espécie de uma aurora boreal no espaço, diante de uma nave de um modelo que vocês nunca viram. A forma da nave tem alguma coisa de atípica, assim, ou só o modelo exato? Mas, assim, tem alguma forma que pareça não fazer sentido, algo assim? Vocês se aproximam mais, então. À primeira vista, parece ser uma nave antiga de metal gasto e rachado. Suspensa ali em destroços, placas corroídas, antenas retorcidas, janelas escuras. Mas conforme a luz da nave de vocês vai passando pelo casco, é uma nave muito maior que a de vocês percebem que não é só metal. Tem algumas linhas curvas demais, simétricas demais, quase como ossos. Fios internos se movem como se fossem tendões. O casco, ele parece pulsar levemente, quase imperceptível, quase como se respirasse. Ainda tem estrutura de nave com janelas, com uma que parece ser a área de acoplar, né, de entrar naquela nave, mas ela parece algo quase vivo. Eu uso os sensores da nave para detectar sinais de vida. 2 dados, atributo ou mais. 4 e 3. Outra regra importante, quando tu tira exatamente o teu atributo, é chamado de acerto crítico, ele conta como 2 sucessos. Então não só tu tem um sucesso simples, como tu tem um sucesso crítico, contaria como 3 sucessos, ou seja, tu conseguiu mais até do que era esperado. Chupa todo mundo, aqui é Miles O'Brien, mano. O sensor te mostra que a nave em si, ela tem uma espécie de núcleo, onde tu que entende deveria ser o motor, que ele parece estar vivo. Fora isso, nada vivo dentro daquela nave. Por um segundo, o sistema detecta uma forma de vida fora da nave,
mas foi 1 segundo só. Provavelmente uma falha. Só pra saber, a nossa nave, ela tem alguma maneira de pegar algo que está fora e trazer pra dentro? Tipo um teletransporte, alguma coisa assim? Não. Quais as chances, Guaxa, de, assim, eu trabalho basicamente como uma pessoa que forja documentos de naves e etc. E eu tenho alguns registros. Qual é a chance de eu tentar dar uma procurada ali nas minhas coisas e tentar ver qualquer relato, assim, não necessariamente igual, mas minimamente semelhante, que me faça fazer sentido um pouco do que eu tô vendo? 2 dados, vai lá. Eu tirei 5 e 4. 2 acertos. Nada, não existem relatos daquilo ali. Tu tem certeza que não é obra humana, tu tem certeza disso. Eu tô, assim, apoiado na cadeira, acho que a Elara tá pilotando, então eu tô apoiado ali. Ela até chega um pouquinho pra trás, mas o Osman não se importa muito em ser inconveniente. Eu acho que eu nunca vi uma coisa tão antiga e esquisita. Aí eu falo baixinho pra Elara, e eu nem tô falando do Miles. Isso aqui é completamente diferente, isso não tem nada a ver com nada que a Federação já tenha construído. Bom, acredito que a nossa intenção seja chegar mais perto, já que não esboçou nenhuma reação desde que a gente chegou por aqui. Bom, eu estou de acordo. Miles, você é um ser humano um tanto quanto peculiar, mas você me parece ser muito eficiente. Eu creio que nós tenhamos que, de alguma maneira, atracar nessa nave e averiguar o que está dentro dela. Eu acho que nós podemos fazer isso, mas temos que levar alguma forma de armamento para garantir, já que eu não posso contar com o meu bom amigo Worf nessa expedição. A Elara levanta qualquer tipo de ferramenta que ela tem ali de mineração e fala: bom, eu tenho isso. Nós temos armas a bordo, Guax? A pergunta é essa: a ferramenta de mineração, tipo alguma coisa pra, sei lá, uma broca? Ou é tipo Isaac Clarke no Dead Space, é uma arma de laser de corte? O que tu tem? Não, tipo broca, picaretas, nada muito tecnológico. Nós precisamos de phasers. Temos phasers nessa nave? Temos pistolas nessa nave? Se a capitã diz que não, imagino que vocês não tenham. Não, ela não usa. Agora, se um deles carrega armas, eu não sei. O Osmar usa alguma? Ele tem uma pistola laser no bolso? Cara, eu acho que o Osman, como um diplomata, faz sentido que ele tenha uma pequena pistola laser adaptada. Ela é bem sutil mesmo e ela é bordada com símbolos otomanos, né? Do passado da humanidade de provavelmente milênios atrás em relação ao que a gente tá. Bota passado. Ok, tem uma arma então. O Miles tem sua chave de fenda, pelo que eu entendi. O Miles, ele pode agredir fisicamente, ele já serviu em batalha, porém ele não estava armado nesse momento. E ele repara nas decorações da arma do Osman, e ele fala que, como irlandês, ele não gosta de genocidas. Eu vou me ausentar de responder a uma provocação tão limitada, Miles, pela harmonia da nossa missão, é claro. Ok, os garotos estão prontos? Estamos, capitão. Ela vai se aproximar mais da nave. Vocês vão se aproximando da nave ali. Capitã, rola um dado. Eu tirei 5. Tu consegue, assim, encostar na outra nave, né? São naves completamente diferentes ali, mas onde deveria ter daria para acoplar, tu conseguiu. A parte de vocês é aberta. A da outra nave tá trancada, embora vedada por conta da nave de vocês ali encostada. Vocês teriam que abrir esse espaço na outra nave, essa porta ou essa parede de alguma forma. A Elara pega uma das ferramentas, tipo uma picareta ou algo que ela consiga encaixar, talvez uma variação de um pé de cabra, e vai tentar forçar a porta. E vendo que ela tá fazendo isso, eu vou tentar, assim, observar a porta e tentar, mais uma vez, identificando ali algum padrão, tentar entender o que poderia ser um ponto de abertura, alguma válvula de escape, qualquer coisa nesse sentido. E daí tu vai falando pra ela. Isso. Eu ia procurar se tinha algum painel de controle, algum display, algum teclado onde talvez pudesse ter um comando de abrir a porta. Beleza. Pode rolar a Elara e o Miles, eu chamo daí pra saber os números. A Elara rola 3, Miles 2. Elara tirou quanto? Eu tirei 2, 1 e 1. 3 acertos. Miles tirou quanto? 3 e 2. Sendo 3 o teu atributo, é um acerto crítico, né? O Miles, ele tá olhando assim, ele consegue identificar um tipo de painel com símbolos estranhos, ele começa a entender como aquilo ali funciona quando a porta é arrombada pela capitã. Veja, Miles, essa é a velha dualidade da arte, da política. A possibilidade de ações um tanto mais brutas e aquelas mais sutis. Dessa vez a brutalidade venceu. Eu ignoro. Bom, o caminho está aberto.
Vamos? Vocês não estão com trajes espaciais, eu imagino, né? Sim. Uhum. Então não há um cheiro a ser sentido ali. O ponto onde vocês se conectam ali, as portas, elas pareciam quase membranosas, assim. Tu sentiu uma... Na hora que tu abriu ela ali, meio que escorreu um líquido escuro. Elas abriram com dificuldade, né? Ali dentro, os corredores, eles pulsam. Tem uma temperatura extremamente elevada, mesmo com as trajes protetoras de vocês. Vocês sentem o calor ali. Existem como se fossem veias bioluminescentes pelas paredes, que trazem iluminação por ali. E parece ter mais algumas... essa sala é uma sala grande, né? Mas parece ter algumas outras portas e caminhos para vocês estarem seguindo ali. É tudo muito alienígena, por incrível que pareça. Ali no holograma que o Miles estava averiguando, parece ter algum registro da nave, alguma coisa, assim, não necessariamente um mapa diretamente, mas qualquer coisa que possa ajudar a guiar? Não. Bom, companheiros, acho que estamos às cegas. Eu, como bom engenheiro, a minha chave de fenda ela tem uma pequena lanterna acoplada, caso necessário, tá? Deixando claro isso já de antemão. E como engenheiro, tu saberia para que lado fica a frente da nave, mesmo sendo uma nave alienígena, ainda é uma nave, tu tem noção espacial, né? Então tu tem uma noção mais ou menos do layout daquela nave. Então, ali. Mas pelo que nós detectamos do sinal de vida, eu acho que nós devemos ir em direção ao sinal de vida. E aí eu pergunto pra capitão o que ela acha. E ignoro o outro. Não, concordo com você, Miles. Eu acho que a gente tem que tentar achar o centro dessa nave de alguma forma. Vocês preferem uma abordagem mais discreta ou vocês de alguma maneira querem anunciar a nossa chegada? Eu acho que como nós não temos armas, é melhor ir de forma mais discreta. Eu acho que a nossa entrada talvez tenha sido anunciada a hora que eu arrombei a porta. Mas eu concordo com vocês que a gente talvez tenha que ir em silêncio. Pois bem. Vocês andam ali pela nave em direção onde vocês viram aquela ponto com vida da nave ali. Antes de chegar nela, tem uma sala. Parece ter alguns... como se fossem órgãos, assim, expostos pela parede, ressecados já, meio... E no centro dessa sala tem como se fosse uma piscina cheia de umas bolinhas cinza. Que quando vocês entram nesta sala, essas bolinhas se juntam formando um humanoide de 1,5 metro, assim, uma cabeça mais oval, mais comprida. A forma tá meio... Ele tá meio disforme ali, como se ele não conseguisse se formar completamente. Ele tem dedos assim tem mãos com 3 dedos, né, em cada mão. Ele segura 2 palavras assim no ar. Palavras em idioma que vocês não entendem. Eu falo, Osman, o que seu primo tá dizendo? Eu tô bem chocado com a figura à frente. Eu quase ignoro o Miles, mas eu só olho pra ele com uma cara meio séria, reviro o olho pra figura. Quem é você? Ele tá só segurando as 2 palavras ali no ar. Símbolos estranhos, né? Mas provavelmente palavras. E não te responde. Quando você diz palavras, o que você quer dizer exatamente? Ele te segura em cada mão um bloco de símbolos que tu não reconhece. Assim, um do lado do outro, como se fosse letras ou kanjis, né? Tem algo nessa sala, algum painel, alguma tela, algo que eu consiga interagir? Não parece ter. Eu vou me aproximar dele lentamente. A minha pistola tá no coldre. Eu tô com as mãos, assim, soltas e paradas. Eu vou olhando pro olho dele, me aproximando, tentando denotar a segurança. E eu quero me aproximar o bastante pra tentar entender aqueles símbolos. Não necessariamente o significado literal deles, mas em alguma maneira o que eles podem representar. 2 dados, você tributou mais. Eu tirei 4 e 4. 2 acertos. Tu não faz a menor ideia do que eles possam significar, mas enquanto tu olhava, assim, enquanto tu se aproximava, quando tu se aproximava da palavra, ele meio que levava a mão pra frente, como se fosse te entregar essa palavra. Eu deixo ele me entregar a palavra, eu pego ela, tento segurar da mesma maneira em que ele estava, tentando demonstrar respeito, e eu vou voltar um pouco pra trás. Da direita ou da esquerda? Sempre esquerda, eu acho. Toca na palavra da esquerda, antes de tu voltar pra trás, todas aquelas bolinhas cinzas, elas se desfazem, incluindo a palavra na tua mão, e elas se remontam. Ela mostra dessas criaturas que te recebeu, e embaixo, flutuando assim, só que pequenininho, embaixo dele um símbolo. Esse 1 vira 2, esse símbolo muda, vira 3, o símbolo muda, e ele faz isso até ele mostrar 6 deles com o símbolo embaixo, e então nenhum e um último símbolo.
Osman, eu acho que ele talvez esteja te ensinando a contar. Você tem um ponto, mas... Depois que a Elara fala isso, aparecem 2 bonequinhos de um lado, 4 do outro, eles se juntam e embaixo tem todos os 7 símbolos que tu viu. Ele é feito do que exatamente? São pequenas esferinhas cinzas, assim, que por algum tipo de tecnologia elas vão tomando formas ali e se desfazendo. Um tipo de holograma antigo, talvez, uma maneira diferente de fazer um holograma, coisa do tipo. Tá. E tem... A gente entrou nesse lugar por uma porta, um corredor. Tem alguma outra... Isso. Você disse que não tem painel, não tem tela, não tem nada. Tem alguma outra porta? Tem uma porta atrás dele que é pra onde vocês estavam indo. Tá. Enquanto eles tentam desvendar o boneco, eu contorno o holograma de bolinhas e eu vou dar uma examinada na outra porta. Não chego a interagir com ela, eu apenas observo para ver se eu encontro alguma coisa que me seja familiar, enfim, um mecanismo, uma fechadura, enfim, alguma coisa do tipo. O Miles e a Elara? Eu entendo de alguma maneira, pelo menos me parece, que isso é algum tipo de comunicação em algum sentido. E eu sei que a Federação tem uma língua única, mas como alguém que de alguma maneira preza pela cultura, eu acho que eu tenho algum contato pequeno com questões de linguagem. Então eu tento identificar algum tipo de padrão, alguma coisa que pareça me fazer gerar algum significado. Ele te mostrou 7 símbolos, né? Um pra cada número, talvez, pra cada número de bonequinhos, e um pra nenhum. E agora ele botou 3 mais 4. E tem e tem todos os 7 símbolos flutuando no ar. Parece um tipo de calculador, uma pergunta simples. Eu fico olhando pra Elara. Elara, eu admito que tenho um pouco de receio de alguma maneira tentar responder errado. Tá, se eles juntaram... Aí ela tenta, pelo padrão que eles tinham mostrado antes, tipo assim, encontrar o símbolo que representariam todos eles juntos. Tu tem todos os símbolos que foram mostrados, os 7 símbolos. Tu não teria um símbolo para esses 7. Enquanto vocês estão pensando, Miles, a porta atrás, ela leva pro lugar onde tu tinha detectado. Como engenheiro, tu imagina, isso parece ser um tipo de motor, mas a parte central ali, tem muitos, como se fossem veias mesmo correndo de uma parte central, que parece um coração, meio murcho, meio escurecido, mas batendo lentamente. Sabe que aquele lugar ali parece ser a parte central da nave, a parte que comanda essa nave toda. Comanda não, né? Que dá energia para essa nave toda ali. Eu, de alguma maneira, eu vejo ali algo que me seja remotamente familiar, especificamente pensando em um painel de controle, que eu possa, né, navegar essa nave, com perdão da redundância. Não, assim, tu vê muitos, considerando essas veias que saem desse coração, se fossem fios, né, elas têm um padrão indo para frente da nave, né. Provavelmente lá é a parte toda, a sala de controle que tu realmente quer. Essa parte é literalmente o coração da nave, é a parte que dá energia para ela. Então eu dou meia volta, eu falo para os meus companheiros que, olha, a gente pode tentar desvendar o que ele está querendo dizer, ou a gente pode tentar ir até a sala de controle, que aparentemente fica lá do outro lado, porque aqui é o coração dessa nave. Então o cérebro aparentemente está lá do outro lado, o painel que for, e aí eu pergunto o que eles querem fazer. Mas eu acredito que uma mente engenheira como a sua talvez pudesse ser útil. Eu admito que não tenho muita certeza de como prosseguir. Olha, a questão para mim é que a gente não sabe o que eles estão tentando nos comunicar. Aparentemente não sei se conseguiremos. Então, então eu deixo a cargo de vocês tentar, né? O que a gente pode fazer? Guaxa, só para confirmar uma informação, ele tem 6 figuras dessas formadas de bolinhas e 7 símbolos, é isso? Ele tem 7 figuras dessas de bolinha e 7 símbolos. Mas quando foram apresentados antes, só foi apresentado um símbolo pro 6 e um pro 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 0. Tá. Eu encosto no primeiro símbolo. Ok. O primeiro símbolo surge desenhado em cima desses 7 bonequinhos, mas nada acontece. Olha, companheiros, eu creio que essas informações estejam além das minhas capacidades diplomáticas. Acho que a gente deve seguir. Ao menos por hora. Guaxa, a Elara vai encostar... O primeiro símbolo continua lá, né? Sim. Ela encosta no último símbolo. Seria o 0. Uhum. Esse símbolo é desenhado em cima
as bolinhas voam pelo ar e voltam, formando aquela mesma figura, assim. Ela mostra milhares de figurinhas, mostra um novo símbolo, assim como se fosse uma quantidade absurda, né, de bonequinhos. Ela volta à forma inicial segurando 2 palavras. São as mesmas palavras ou elas mudaram? As mesmas palavras de antes, a mesma da esquerda e a outra palavra da direita. Bom, só restou a direita, Elária. Mas a esquerda a gente já sabe o resultado. O que você recomenda, capitão? Talvez a gente possa ir na que a gente conhece. E ela encosta no símbolo da esquerda, Guaxa. Ok, de novo ele dá toda a explicação de números, né? E ele de novo vai no 3 mais 4 e junta 7 bonequinhos e símbolos embaixo. Então eu encosto no terceiro e no quarto ao mesmo tempo, cada um com uma mão. No terceiro e no quarto. Desfaz tudo assim, e não tem aquela explosão toda, volta a inicial com 2 palavras. O Osman tá pensando que ele devia ter prestado mais atenção nas aulas de matemática na academia da federação. A gente pode encostar no símbolo da direita. Vamos ver a palavra da direita? Uhum. A sala é tomada pelas bolinhas, assim, que formam milhares de palavras ali. 3 em específico que estão, assim, num tom mais avermelhado, embora não tivessem bolinhas vermelhas. Mas tem muitas e muitas palavras diferentes ali. Osman, eu acho que você é a pessoa das palavras. Acontece que essas palavras não funcionam da maneira que eu tô acostumado. Eu olho pra... A figura ainda tá ali, Guaxa? Não, agora só palavras naquela sala. Então eu falo pro alto, assim. Perdão, nobre criatura. Creio que tais demandas estejam além da minha humilde capacidade humana. Miles, Elara, eu recomendo seguir. Nada. Capitã, Miles? Olha, eu acho que é melhor a gente tentar ir pra sala de comando onde possa talvez ter algo mais compreensível para nós. Não, concordo. Eu acho que talvez a gente possa seguir para outra sala. Quem sabe a gente consegue algo para decifrar isso aqui. Pois bem, Miles, você abriu a porta, se quiser tomar a liderança. Não, mas naquela porta está o coração. A gente tem que seguir na direção contrária de onde estavam seguindo ali, como se fossem as veias, que é onde pode ter uma sala de comando ou algo assim. Vocês seguem mais um tempo por ali. Não tem uma gravidade, né? Vocês têm botas magnéticas, mas grande parte do chão ali não tem metal. Então o deslocamento ele é mais se jogando e se puxando de um lado para o outro. Mas vocês conseguem chegar até o que seria a sala de comando, né? Não há cadeiras, existem painéis luminosos com uma grande janela que de fora apareciam os olhos dessa criatura, né? E o painel, embora ainda com muitas peças orgânicas, ele tem mais partes de metal do que o resto da própria nave. Ele lembra mais um painel de controle, embora completamente alienígena, né? E nesse janelão dá para ver bem na frente dessa nave aquela aurora boreal do lado de fora, num espaço. E nesse janelão tá escrito com uma tinta escura 3 palavras, como se formassem uma frase. Essas palavras são de alguma maneira similares às palavras que estavam lá na sala do boneco? Lembram, sim, parece ser o mesmo idioma. E nessa sala de comando tem algum painel, algo que dá para interagir com botões ou uma tela, algo assim? Fala um dado, é difícil, mas é o teu atributo ou mais. Ahá! Tirou quanto? Tirei 4. 4 é maior que teu atributo, é um acerto simples, né? Tu consegue uma área assim, como se ele abrisse uma espécie de tampa com vários botões, símbolos que tu não entende muito bem, e tu identifica um mostrador com vários daqueles símbolos que vocês identificaram lá atrás como números, e eles estão mudando, assim, de uma quantidade absurda desses símbolos, e eles estão mudando lentamente. Então, é possível que isso seja uma espécie de cronômetro? É um bom palpite. Uma perguntinha no meio tempo, Guaxa. A gente tem algum dispositivo, algo do gênero que de alguma maneira permita, como se fosse uma câmera, captar a imagem? Eu acho que as roupas espaciais de vocês filmarem não é algo que não... Se hoje em dia já tem, eu imagino que no futuro isso possa ter sido mantido. Essas roupas, elas são nossas, correto? Elas não são da federação? Não, são de vocês, Tá, então beleza. Então eu tô virando bastante. Se o Miles ou o Elara olharem pra mim, eu tô com a cara bem assustada. E eu falo meio baixo, assim, pra eles. Se eles já me chamavam de traidor antes, imagina se eu falar que existem alienígenas. Na verdade, como diplomata, alienígenas é bom pra federação.
Vários planetas e naves-nações querem muito independência, né? Mas a desculpa de temos que nos unir, senão alienígenas malvados vão nos destruir, ela é importante para a Federação e é uma história que tem perdido força, né? Uma nave como essa, na verdade, seria boa para a Federação. É que de alguma maneira me parecem não ser hostil, né? De forma geral. É isso que tá me gerando um certo abalo, assim, em relação à narrativa oficial. Mas eu sigo olhando ali. Ok, nesse ponto, sim, se tu provar que não é hostil, realmente, aí a Federação perde o ponto dela. Exato. E aí, enquanto o Miles tá olhando tudo isso, eu tô também observando os símbolos, eu tô, mais uma vez, tentando ali ajudar a fazer sentido deles, mas eu tô um pouco abalado ali com isso. E a capitã? Ela pergunta assim, Miles, a gente consegue identificar aqui de onde vinha aquele som ritmado que a gente ouvia da nave? Bem, nós temos, aparentemente, um cronômetro. Esse som... Nós temos um cronômetro, nós temos um coração que está meio fragilizado, nós temos uma nave que parece que já viu melhores dias e que aparentemente não é uma nave, é um bicho. Talvez aquele sinal, então, fosse uma espécie de SOS, de chamado por ajuda, algo do tipo. Mas se essa nave é uma criatura biológica, nós estamos interagindo com o quê? Com seus componentes físicos? Olha, talvez seja uma realidade muito distinta da nossa. Talvez seja uma criatura que ela é ao mesmo tempo uma nave, ela pode ser uma nave consciente, ou ela pode ser uma criatura que os alienígenas escravizaram para mover a nave deles, uma espécie, né, como a humanidade antigamente fazia com cavalos, por exemplo, e esse sinal pode ter sido talvez um socorro dessa criatura que está frágil, que está com algum problema, enfim, talvez um problema, né? Um SOS de maneira geral. E nós temos aqui uma contagem regressiva. Eu acompanho o pensamento, mas uma contagem regressiva pro que exatamente? Se essa é uma nave pedindo socorro, pelo que ela estaria esperando? Bom, pode ter algum sinal de alerta. Pode ser a quantidade de energia dela disponível. E a energia está num nível alarmante para ela, uma realidade que nós não compreendemos, e ela emitiu esse alerta devido a essa energia baixa. Não sei, é uma criatura gigante que voa no espaço, nós não compreendemos isso. Pois bem, talvez tenhamos que ajudá-la, então? Olha, por mim a gente decide que era um pedido de alerta de uma criatura gigante no espaço, a gente entra na nossa nave, volta para casa e deixa essa criatura estranha com uma língua esquisita se virar, e a gente responde o que era o sinal, porque a nossa missão era descobrir o sinal. Nós já temos uma hipótese plausível para esse sinal e é o que me basta. E depois eu que sou o sem coração. Capitã, o que você pensa disso tudo? Eu acho que a gente tem que tentar descobrir mais alguma coisa sobre essa criatura, porque, bom, se existe uma, podem existir outras, e a gente precisa entender o que está acontecendo com ela. Admito que ficaria muito incomodado se nós saíssemos daqui sem ao menos averiguar para onde aquela porta dava. Bem, eu vou ficar incomodado se minhas filhas ficarem órfãs. Mas nesse painel aqui, que tem uma aparentemente contagem regressiva, tem algum botão, tem algo fisicamente que podemos interagir? Tem, alguns. Alguns, no plural. Algum desses botões está na posição em que uma nave humana estariam os controles de direção? Olha, um dado, vai. Atributo ou mais. Vamos deixar os dados decidirem. 2. Tu não faz... É realmente alienígena. Tu não faz ideia. Parece algo que tu nunca pensou, ouviu. Eu fecho o olho e aperto um botão. Eu aperto o botão mais central possível. Nada acontece. Os botões, eles têm os mesmos símbolos ou eles são, tipo, lisos, assim? A gente não tem nenhuma indicação. Lisos, não tem uma indicação. As únicas palavras, além dos números nessa contagem regressiva que vocês viram ali, tem só palavras escritas mesmo no janelão. Fora isso, nada que chame a atenção. Bom, se você apertou esse botão, Miles, e nada aconteceu, por que não apertar outros? Eu aperto o botão mais à esquerda que tiver. O janelão, ele fecha. Aí eu aperto o mesmo botão de novo para ver se o janelão abre. Abre. Ok, então
aqui é o controle da visão externa da nave. Aí eu aperto o segundo botão, o botão do lado desse. Eu apertei o primeiro, que era o mais à esquerda, eu aperto o botão agora, o segundo mais à esquerda. Só pra registrar que enquanto ele faz isso, eu tô com o meu caderninho anotando esse mapeamento. Tu vai fazer isso com todos os botões? Eu me sinto um chimpanzé diante de um computador. Eu não consigo ler, eu não consigo entender, é uma tecnologia alienígena. Só resta a boa e velha tentativa e erro, o nascedouro do pensamento científico. Vai testando, nada de muito relevante acontece ali. Alguns comandos, eles fecham, um deles fecha a porta atrás de vocês. Alguns barulhos são ouvidos, assim. A numeração não muda. E nada de relevante parece estar acontecendo. Como engenheiro, é como se a nave tivesse pouquíssima energia e estivesse fazendo só o básico do básico. Ok, então a contagem regressiva aparentemente é uma questão de energia. Aí nós não sabemos se é uma energia para a nave parar de funcionar, para a criatura morrer, para as duas coisas ao mesmo tempo, se elas forem sinônimos, mas então nós precisamos expandir a energia dessa nave. Eu, como engenheiro, eu procuro em todo esse lugar, por tudo isso que a gente andou, eu procuro algum sinal de fonte de energia convencional para os humanos. Tem algum reator, tem alguma coisa desse tipo, alguma bateria, algo assim? Tu acha que é aquele coração, o que vem é daquele coração, a energia. Elara, joga um dado. Eu tirei 3. Tá os dois ali, um anotando, outro apertando o botão. Tu tá olhando meio distraída. Tu olha pra aquela aurora boreal lá fora e tu escuta bem baixinho: Mamãe! Vocês ouviram isso? Ouviram o que, Lara? Somente o Miles apertando os botões? Não. Eu ouvi minha filha. Ali fora? Sua filha? Ali fora, no espaço? Não, nessa coisa brilhante que parece uma aurora boreal. Miles, eu tô sonhando. Lara, tem certeza do que você ouviu? Não, eu tenho certeza do que eu ouvi. Você ouviu a voz da sua filha numa aurora boreal? Se a gente tá num lugar muito longe do espaço que a Federação não chega e eu tô ouvindo a voz da minha filha, essa coisa tem alguma conexão com a Terra, com as coisas que a gente conhece. Ou estamos sob efeito de algum tipo de coisa que não conseguimos entender, coisa alienígena, evidentemente, e você está demonstrando os primeiros sinais de alucinação, Elara. Bom, a gente tem que descobrir como que essa coisa volte a funcionar. E, Guaxa, a nave não se move, né? Essa nave tá parada. Tá parada diante dessa aurora boreal, no meio do nada. E nenhum botão que eu apertei fez a nave dar alguma guinada de direção, nada. Tu até tem uma noção de quais podem ser, pela lógica dos que tu foi eliminando ali que funcionaram, mas falta realmente, tu sente que falta energia. Essa aurora boreal, o quão distante ela está? Pensando tipo numa viagem de nave. Não mais do que sei lá, 30, 40 metros. Bem, da nave, então a gente pode entrar na nossa nave sigla 42 e irmos até a aurora boreal. Ou então, melhor, se a capitã entrar na nave e tentar ir até a aurora boreal, a gente consegue se comunicar? Sim, dessa curta distância, sim. Então eu proponho para nossa capitã que ela retorne para a nave dela, tente chegar na aurora boreal onde ela ouviu a filha dela, e eu e o Osman ficamos aqui nos comunicando com ela para caso seja necessário alguma interação entre o que ela achar lá ou a nave, enfim, e caso ela nos abandone aqui, não sei, eu faço alguma ameaça velada. Eu tô olhando assim pra tudo aquilo. Bom, a gente não tá dentro de uma nave, a gente tá dentro de um paciente terminal, e a gente não sabe se a gente é médico, parasita ou coveiro. Ok, Miles, eu acho que a gente deve de toda maneira ir até o coração da nave. A gente pode tentar de alguma maneira entender os seus ritmos vitais ou qualquer coisa nesse sentido, e se a gente de fato precisar reenergizar a nave, talvez entender se é possível transferir alguma parte da energia da nossa nave para essa. Bem, mas a nave, a capitã vai levar a nave até a nébula, até a aurora boreal. E eu nem sei se seria possível transferir a energia, já que o Miles disse que a energia dessa nave parece quase orgânica e não elétrica. De fato.
Bom, de toda maneira, Miles, se você quiser ficar aqui pra aguardar o contato, eu quero ver o que tem no coração da nave. Não, calma, pera aí. Vai eu e o Osman pro coração e a capitã vai até a Aurora Boreal, ou nós vamos os 3 até o coração? Eu voto em ficarmos juntos e a gente volta também pra nave juntos se for necessário. O que vocês acham? E se a Aurora Boreal for a energia que esse coração precisa? Então vamos todos pra Aurora Boreal e qualquer coisa a gente volta pra nave gigante. Eu achando que veria um coração alienígena hoje. Vocês 3 vão voltar até a nave e manobrar ela pra chegar na Aurora Boreal. É isso. É o que eu proponho. Se tudo der certo quando a gente chega ali, eu vou já sugerir pra Elara, se a gente tiver alguma propulsão ou alguma coisa do gênero, que a gente utilize pra tentar, de alguma maneira, aproximar aquilo da nave, né? Qualquer coisa nesse sentido. Tá, mas primeiro vocês vão até a Aurora Boreal. Sim. Vocês sentam na nave, a capitã começa a manobrar. À medida que se aproximam, os comandos, os painéis ficam mais inconstantes. O alarme da nave soa por alguns segundos, então ele para. O painel, assim, todas as luzes, todas as informações não fazem sentido, mudam à medida que vocês vão se aproximando. Aquela sensação estranha que vocês tinham na base do crânio, vocês começam a ouvir um zumbido ritmado na cabeça de vocês. Vocês têm certeza que a fonte do som não é a nave, é essa aurora. A nave apaga no meio daquele clarão em volta de vocês e fica parada. A nossa nave ou a outra nave? A nave de vocês, a outra já estava parada. E a outra nave, ela se acende com a gente de alguma maneira tampando a Aurora Boreal? Não. Tá, quando a nave se apaga eu olho pros dois. Agora, se a gente já não sabia como resolver aquele problema, como é que a gente sai daqui? Eu tento diagnosticar o que causou a paralisação, a paralisia, enfim, o blackout na nossa nave. 2 dados, atributo ao mais, tá engenheiro, é a tua especialidade. 5 e 2. Um tipo de energia diferente está interagindo com a nave de vocês ali. Não é só som, aquela aurora boreal, na falta de um nome melhor, está transmitindo uma série de ondas que vocês não, a nave não está conseguindo lidar ali, os sistemas não estão funcionando. Tu acha que se colocar ela completamente em operar manualmente, desligar todas as assistências e reiniciar, a capitã conseguiria sair dali? Então eu proponho para a capitã da gente dar um reset. Ok. Bom, nós podemos usar isso aqui no modo antigo. E aí ela vai, o famoso tirar da tomada e colocar de novo. E daí vocês vão voltar pra outra nave, vocês vão embora, vocês vão tentar se aproximar mais, vocês vão fazer o quê? Pra onde tu tá indo, capitã? Bom, vocês acham então que a gente deve voltar pra dentro da nave alienígena? A outra nave é muito maior do que a nossa, Guaxa? Umas 10 vezes maior. A gente não tem, assim... o que eu tava pensando pro Osman, parece, acho que, é claro, né, em alguma medida que essa aurora, ela não é só luz, ela de alguma maneira drena os sistemas. E a minha sugestão seria a gente tentar utilizar algum tipo de gancho que anexasse as naves e usar a nossa propulsão pra tentar afastar a outra, mas pelo tamanho, acho que isso pareceria impossível, né? Não há um atrito, né? Tá no espaço. Seria possível, embora bem difícil. Se a nave não fizesse nenhuma força pra não sair do local, seria bem possível. Realmente tá no espaço. Pensa na água, só que mais amplificado isso. E como a nave da capitã ela é uma mineradora, nós temos algum tipo de cabo de reboque na nossa nave? Capitã me diz, tem capitã. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que por ser da mineração, provavelmente ela deve ter um gancho, alguma coisa pra mover coisas grandes. A nave é sua, capitã. Se me disser que ela tem, ela tem. Então ela tem. Eu não batizei, não tenho nada a ver com a nave é de vocês. Então, se a gente vai fazer isso, eu vou tentar fazer algo semelhante ao que eu fiz na porta e eu vou tentar meio que chamar o Miles pra me ajudar, especialmente ele como engenheiro, a gente tentar dar uma averiguada em o que seria um ponto de contato ideal ou coisa do gênero pra tentar fazer essa aproximação, né? No caso, esse afastamento. A ideia é de vocês amarrar cabos na nave e rebocá-la pra longe da aurora boreal. É isso. Porque se foi a aurora boreal que causou a nossa pane
e a gente conseguiu resetar a nave, e a outra nave aparentemente está em pane, a gente pode tirar, né, tentar puxar ela, afastá-la da fonte que está drenando energia. Em termos de imagem, eu tô imaginando a gente fazendo uma coisa tipo em Star Wars, Império Contra-Ataca, as navezinhas que cobrem ali aquela nave maior e ela cai. Eu imagino a gente rodopiando em volta da nave, né, tipo, circularmente, e prendendo esses ganchos que se anexam à base da nossa nave pra tentar dar a propulsão e puxar ela. Beleza. Ao reiniciar a nave ali saindo, vocês começam a pensar em colocar os cabos ali. Chega uma mensagem da Federação e ela informa que o som que vocês enviaram é uma contagem regressiva. Obrigado. Vocês vão mandar alguma informação para a Federação ou vão continuar rebocando e só ficar com esse som, com essa informação do som? Ah, tá. Que o som é uma contagem regressiva e que não é o som que vocês estavam atrás. Que é outra informação que vocês já pegaram agora. Eu respondo, muitíssimo obrigado, cara Federação, por essa mensagem inestimável, da qual o significado nós não fazíamos o menor sentido. E mando com se ainda existe emoji, Guaxa, eu mando com emoji de joinha. Eu não respondo, mas eu digo que a minha vontade seria dar uma resposta infantil, tipo, Federação é meu pau na sua mão. Então nenhuma outra informação foi passada para a Federação, só agradeceram a resposta sobre o que vocês enviaram antes e vão rebocar essa nave, é isso? Isso. Vamos tentar rebocar essa nave. Guaxa, uma coisa, enquanto a Elara tá na ponte de comando ali, ela tenta ouvir de novo o que ela tinha ouvido antes nessa Aurora Boreal. Tu tá tentando ouvir a Aurora Boreal. Uhum. Ok, 2 dados, teu atributo ou mais. Eu tirei 6 e 6. Tu consegue racionalizar que não tem como tu ouvir a voz da tua filha, embora tu tenha certeza que ouviu, talvez algum tipo de alucinação e tal, mas ao olhar para essa Aurora Boreal, da mesma forma que pessoas olham para, sei lá, para uma nuvem e vê um elefante, ela parece estar uma forma mais arredondada, assim. Ela quase te lembra o primeiro ultrassom 3D da tua filha. Tu, por um segundo, tu quase vê um bebê se tu forçar a barra ali, mas novamente a tua mente entende que tu deve estar cansada, esse som que mesmo não estando ouvindo está te influenciando, mas tu tá incomodada. Enquanto eles estão mexendo ali, ela comenta com Osman: bom, acho que você estava certo sobre a alucinação, mas tem alguma coisa estranha, óbvio, fora a falta de energia. Existe alguma coisa estranha com essa Aurora Boreal, quase como se ela se moldasse pra talvez atrair as coisas, eu não sei. Talvez de alguma maneira a nave não seja a única forma de vida que a gente encontrou. Talvez. De toda maneira, como disse a Magnâmia, a Federação, a nossa missão é a nave e a gente tenta afastar ela e ver se alguma coisa mudou. Ok. Leva um bom tempo, mas vocês conseguem, a própria Lara já fiz várias vezes, vocês conseguem botar cabos e com dificuldade, gastando o próprio combustível, né? Mas ainda tem para voltar quando precisarem. Vocês afastam a nave daquela Aurora Boreal. A nave gigante, algo muda nela? Vocês vão voltar lá pra dentro dela? Não, primeiro, externamente algo mudou? Externamente ela continua igual. Miles, pra encerrar isso de maneira adequada, eu creio que nós tenhamos que averiguar o coração. E talvez apertar aquele botão do meio novamente. Vai que agora ele faz alguma coisa. Eu concordo que a gente tem que entrar, até porque se ela voltou a ter energia, talvez os botões possam voltar a funcionar, a gente possa tentar fazer alguma coisa, e qualquer coisa a gente dá um peteleco no coração, tipo uma massagem cardíaca interna, e ela volta a funcionar. Perfeito. Vocês três voltam para dentro da nave, pro painel, né? Alguns botões estão iluminados agora, alguns botões não funcionaram antes, numa cor mais avermelhada, assim, um sangue mais escuro. Vocês vão apertar botões? Não, acho melhor a gente ir lá no coração ver como é que tá o negócio. O coração, vocês vão até aquela sala do coração, os outros dois não tinham visto ainda, né? O coração central ali daquela sala, ele continua murcho, assim, batendo com dificuldade. Ele parece, assim, fisicamente falando, um coração próximo ao que seria humano, ou ele tem alguma coisa de muito distinta? Porque você falou que ele bate, então eu tô imaginando um coração mesmo. A semelhança com o coração é mais pelo bater dele, pela maneira que ele tá pulsando ali. O formato é ligeiramente diferente, mas lembra, assim, um coração humano. Eu vou me aproximar um pouco do coração, não fazer nada ainda, mas eu vou falar pros dois. Bom, se isso de alguma maneira funciona como um coração humano, será que a gente poderia energizá-lo de alguma maneira? E fazer com que ele bata mais forte?
Olha, eu acho que os cabos da nave não chegam aqui pra gente poder jogar energia. A gente teria que achar alguma outra fonte. Mas assim, ele parece, Guaxa, emitir alguma coisa, assim, se a gente aproximar algum registro, algum radar, qualquer coisa nesse sentido, parece vir alguma coisa dele que a gente consiga entender de alguma maneira o que energiza ele, algo nesse sentido? Ele parece biológico, ele parece 100% biológico. Cara, eu vou fazer, já que a gente tá apelando muitas vezes para táticas rudimentares, eu vou fazer a coisa mais, assim, idiota possível. Eu vou me aproximar, eu vou colocar as minhas 2 mãos, gentilmente, inicialmente, em cima do coração, e eu vou começar a como se eu estivesse fazendo batimento nele. E como deve ser o batimento ao ritmo de staying alive, staying alive. Isso é uma ação de força, porque é um coração muito grande, ou de técnica, porque precisa, sei lá, seguir o ritmo da música? Cara, eu acho que o Osman, ele provavelmente teve aulas de primeiros socorros futuristas. Eu acho que ele tentaria usar a técnica. Então seria atributo ou mais. Um dado. 4. Tu sente que seria a carne daquilo ali, tá bem envelhecida, bem ressecada, né? Mas tu consegue dar uma aceleradinha naquele coração ali. Alguma diferença fez, mesmo que mínima. Eu continuo fazendo e eu olho pros 2 e faço aquele clássico sinal de cabeça de tipo, vambora. A Elara encosta as mãos também pra ajudar. Mas... eu também, né? Vocês, à medida que estão fazendo ali, seguindo o ritmo do ABBA, vão não só se cansando pela atividade física, mas vocês sentem que uma energia de vocês está sendo tirada. Mas o coração está cada vez mais avermelhadinho, assim, parece que está funcionando. Pera aí, uma energia do meu organismo, é isso? Parece que sim. Tu tá começando a ficar com fome, com sono. Eu largo essa porra. Será que era a nave sugando energia e não a nuvem brilhante ali fora? Não, porque senão a gente teria perdido energia ao voltar pra nave também. Eu continuo ali batendo até que eu me sinta que, assim, deu uma balada legal. Nesse momento eu vou parar. O que te mostra que talvez seja a hora de parar quando tu sente que a nave tá se movendo. Vocês estão meio flutuando ali, não tem gravidade, né, como eu falei antes. E a nave tá se deslocando pra frente. Só uma perguntinha, Guaxa, muito básica. Deslocando pra frente em direção à aurora boreal ou pra outro lado? Assim, parece voltando pra onde vocês tinham tirado ela. Eu volto lá na sala de comando, aperto algum botão que eu apertei antes e melhor dizendo, eu aperto algum botão que antes estava apagado, esperando que esse botão seja o da direção da nave. 2 dados, tu estudou isso antes, tu tem uma noção, atributou mais. 4 e 2 de novo, vai se fuder. Se tivesse um acerto simples, né, tu conseguiu parar a nave. Ela tava indo em direção à aurora boreal, tu parou ela antes que ela se deslocasse muita coisa. É um avanço. Eu posso tentar de novo, pelas regras do universo Guaxinim? Tu pode tentar de novo rolando um dado só, e se falhar, daí vai ser catastrófico. Ok, bora. Então tu pode ficar com esse acerto simples. Vai, bora? Um dado, então, atributou mais. 4! Ahá! Ok. Tu tem noção agora onde parou? Tu tem noção de como movimentar essa nave? Tu quer fazer o que com ela? Bem, colocar no sentido contrário da aurora... Quer dizer, eu pergunto pra capitã, eu falo assim, eu acho que a gente devia direcionar a nave pra longe da aurora boreal. O que você acha? Não, sim, acho que a gente tem que se afastar um pouco dela, porque senão a gente pode cair ali de novo e a queda de energia ser pior. Tá, então eu afasto a nave gigante da aurora boreal e eu intencionalmente ignorei qualquer opinião que o Osman possa ter. O Osman quer falar ela de alguma forma, não? Não, o Osman ele tá provavelmente preparando uma mensagem pra federação, então ele não chega a falar nada com o Miles, não. Ele tá pensando em como ele vai explicar que mandaram a gente averiguar a nave e a gente tá voltando com a nave. Elara, por um momento, tu sente uma pequena mão segurando a tua mão, mas tua área não tem nada. Ela vai falar com o Osman, fala... Bom, acho que a gente já tem as informações que a federação precisa, então... Sim, Elara, eu admito que tô um pouco dividido em algum grau. Eu sempre pensei que é muito mais fácil ver o mundo em preto e branco e nunca soube muito o que fazer com cinza. Mas se a nossa primeira hipótese de alguma maneira for correta e essa nave ou essa criatura tiver sido de alguma maneira comandada, escravizada por seja lá quem for,
entregá-la de volta pra Federação talvez seja um destino igual ou pior ao que ela sofreu anteriormente. Mas se a Federação quer saber o que tinha aqui, a gente não tem como saber o que tinha aqui. Porque o bonequinho lá tá dando os enigmas que a gente não consegue entender, porque não tem um linguista nessa equipe. Então, a gente leva o enigma pra quem pode resolver. A gente fez a nossa parte. Eu penso assim, eu fico olhando pro Miles com bastante seriedade, eu começo a erguer as sobrancelhas e aí, Guaxa, eu tenho um envolvimento grande com grupos dissidentes, né? Qual é a chance de eu conhecer algum planeta, alguma assim, coisa que não seja a Federação, que me pareça ter tecnologia suficiente pra possivelmente averiguar essa nave e a gente, assim, que me pareça ao mesmo tempo não ser tão, aspas, maléfica quanto ela? Assim, tu conhece essa descrição, mas isso poderia ser, se a Federação desconfiar, é uma traição, né? Mas é que, né, no meu caso, traição é sobrenome. Mas tá, aí uma segunda pergunta antes de eu levar isso pro Miles e pra Elara. O quão distante da onde a gente tá agora o planeta sede ou qualquer coisa desse sentido estaria? Essa nave, vocês não sabem como funciona o motor dela de dobra, né? Vocês não sabem que velocidade ela teria. Com a nave de vocês, meses. Só uma informação pra vocês. Mas o contador continua descendo. Tá? Mesmo tendo afastado da Aurora Boreal. Mesmo tendo energizado um pouco o coração, mesmo afastando da Aurora Boreal. Eu sou a favor da gente relatar tudo isso que aconteceu, manda o relatório pra Federação e a gente entra na nave da Capitã e volta pra casa. Porque esse contador continua descendo, a gente não consegue entender esses símbolos, essas palavras. Eu não tô afim de morrer no espaço e nunca mais ver minhas filhas por conta de uma baleia espacial gigante. Então, a gente relata o que aconteceu, a gente relata que essa aurora boreal tá sugando energia, que a capitã acha que ouviu a voz da filha dela e o caramba, que tinha um coração nessa nave, ou seja, uma nave biológica, alguma coisa assim, mas a gente chega seguro em casa, que é a minha prioridade. Miles, eu já fui enganada, traída pela Federação antes. Nada garante que a mensagem que eles mandaram pra gente, que eles realmente vão cumprir com aquilo. Mas eu não quero voltar pra Federação, quero voltar pra minha família. De alguma maneira, o que possibilita que isso aconteça é a própria Federação, Miles. Mas talvez nós possamos seguir o caminho do meio. Eu admito, pra minha surpresa, estar um pouco preocupado com o destino dessa nave, criatura. Mas você tem um ponto, Miles. A sua família e a filha de Elara são mais importantes. De alguma maneira, a gente registrou tudo o que aconteceu. Nós podemos concluir a nossa missão e entregar uma versão disso, uma versão que agrade a Federação, recolher os louros dessa atividade e, pelo menos eu, terei o interesse em levar coisas mais específicas para alguns contatos que conheço. Guaxa, só uma pergunta. Agora que a nave tá um pouco mais energizada, aquelas 3 palavras que estavam no que seria a ponte de comando ali dessa nave, ainda continuam no visor? Sim, elas foram escritas fisicamente, né, com uma tinta escura no janelão, as 3 palavras. Por acaso a gente encontra essas 3 palavras entre aquelas palavras das bolinhas cinzas? Sim, tu encontra. Tá, ela quer tentar interagir com o bonequinho de novo. Os outros 2 vão impedir, fazer alguma coisa específica? Não. O Osman tá indo de canto a canto da nave, usando a fotografia ali do traje espacial dele. Ele tá fotografando tudo e pensando pra quem ele vai mandar isso. E o Miles? Eu acompanho a capitã pra tentarmos de novo resolver o enigma das palavras. Capitã, quando tu clica na palavra direita, milhares de palavras surgem no ar. Tu vai procurar uma das palavras daquele painel. Isso. Provavelmente na ordem, né? A primeira, tu toca nela, todas as bolinhas se juntam, elas começam a fazer ondas assim no ar e tu escuta um barulho ritmado. Algum que a gente já tenha escutado antes? 2 dados, atributo ao mais. Eu tirei 4 e 1. 4 é um acerto crítico. Tu tem certeza que isso é um tipo de música. Pode ser... Essa palavra pode ser um som ou música. Ok. Miles, parece que isso aqui representaria música, talvez. É uma música que me é de alguma maneira familiar? Não é algo que tocou na Irlanda. Nem em lugar nenhum da humanidade. Depois de um tempo, as bolinhas se desfazem e volta a ser um monte de palavras. Tá, eu acho a segunda palavra? Sim. Tá, ela vai interagir com a segunda. Ao tocar a segunda palavra, as bolinhas se
caem no chão e formam estrelas, planetas. Parece um sistema solar, não o de origem da Terra, né? Mas um sistema solar se forma ali. E esse sistema solar ele diminui e tu começa a ver vários outros sistemas solares, assim. Essa palavra, tu acha que é o quê? Pode ser distância, pode ser miles, alguma sugestão? Olha, pode ser o local de origem, né, da nave, que nem a humanidade um milênio atrás, quando mandou a Voyager no espaço e tinha um mapa de como chegar na Terra. Isso aqui pode ser um mapa de como chegar no lugar de origem dessa baleia espacial. Eu aperto a terceira palavra. A terceira palavra, as pedrinhas caem e então formam vários daqueles humanoides que estavam igual aqueles segurando as palavras, caídos no chão. Alguns até dão alguns passos, levam a mão assim ao rosto e caem. E o chão está coberto desses corpos, desses alienígenas. Bem, nós temos uma música, nós temos um mapa espacial e nós temos alienígenas no chão. Era o local de uma rave. Ou de um ataque. Eu escuto isso no comunicador só pra saber se eu posso interagir. Os dois que definem. Eu imagino que o Miles, a capitã sim, o Miles não. Sim. Tu pegou metade da conversa. Ou você escuta a voz dele distante. Se eu me aproximo, eu só falo. Eu vou olhando assim, né? Passa um tempo da fala de vocês. Ou eles estão simplesmente tentando se comunicar de maneira que eles acreditam que a gente possa entender. Uma música, de alguma maneira, é uma forma de contar uma história, uma narrativa. O planeta, eu concordo, parece indicar o planeta local. E os corpos, talvez uma história de isolação, de destruição. E talvez essa seja a única forma de vida que sobrou. Talvez não por muito tempo, já que o cronômetro não parou de baixar. O mapa, ele é, digamos assim, identificável por nós? Tipo, eu conheço esse sistema solar aqui. Não. A gente não consegue, pelo que a gente viu do painel de comando da nave, assim, discernir o que seria, por exemplo, o mecanismo de dobra, de maneira que a gente pudesse inserir as coordenadas desse mapa e indicar para a nave retornar a esse local. Essa nave parece se deslocar de alguma outra forma, não parece ser um sistema de dobra que ela usa. Então tu não saberia nem como ela faria esses saltos maiores, se ela é capaz de fazer saltos maiores. Talvez ela só seja muito lenta e ficou 1000 anos até chegar ali, por exemplo. A única hipótese que me aparece, mas ela não parece razoável, é que aquela aurora talvez fosse algum tipo de portal ou dobra e a nave estivesse tentando retornar a ela, mas não parece fazer muito sentido, só se aquilo não fosse para nossa forma de transporte interestelar e por isso nossa nave parou. Eu admito que ainda acho que o melhor caminho é entregar essas informações da maneira menos precisamente imprecisa possível e de alguma maneira colher as recompensas. Olha, o negócio do portal, eu não sei se faz muito sentido porque aparentemente ele suga energia, né? E ela tá, bem, sei lá. Eu me pergunto o que aconteceria se a nave adentrasse a aurora. A nossa nave evidentemente parou, mas eu não sei se aconteceria outra coisa, mas também não sei se a gente tem sequer combustível suficiente para fazer o percurso de volta. Eu também acho que talvez a gente tenha que usar o combustível da nossa nave para voltar e, entregar algum tipo de informação para a Federação que fique satisfeita. Bom, tem algumas coisas que a gente, pelo menos eu, não posso arriscar de perder. Eu estou de acordo. Eu acredito que a gente deva entregar um relatório suficiente para a Federação e, como disse, eu tenho a intenção de fornecer dados um pouco mais precisos para outras fontes e talvez elas possam resolver o que nós não somos capazes. Eu tô por vocês. É isso? Vamos concluir com isso? Bem, você disse que a contagem regressiva ela continuou. Continua. Mas o ritmo dela ficou mais acelerado, mais devagar ou igual? Igual. A gente... da primeira vez que a gente interagiu, que a gente viu algo que a gente imaginou que talvez fossem números. São os mesmos símbolos que aparecem nessa contagem regressiva. São números descendo. Bem, a nossa missão era inspecionar o som e o que estava rolando. O que está rolando é que tem uma baleia espacial morrendo e a gente não sabe exatamente por quê e a gente sabe que ela mostrou 3 coisas pra gente. Eu, fazendo a mesma coisa que o Osman fez anteriormente, eu tento registrar o mapa
né? Então, sei lá, aperto de novo a segunda palavra e tento registrar o mapa. E, assim, a missão era determinar, né, inspecionar isso. A baleia tá morrendo, a gente não sabe o porquê, a gente não consegue navegar ela. Quer dizer, consegue um pouco. A gente, quando tentou se aproximar da aurora boreal, a gente ficou sem energia. É um risco muito grande, né? Ficar sem energia no meio do espaço há meses de outras naves conhecidas. Então, eu acho que é meio que o que a gente consegue fazer no momento. Eu imagino que o enigma não terminaria aí, mas eu sou burro e não consigo avançar. Não. Eu tenho que buscar aqui o walkthrough do Guaxinim no Google pra conseguir passar dessa fase. Como tu falou, o objetivo foi concluído. Então. Vocês foram lá e descobriram alguma coisa. A gente descobriu que a baleia espacial que tá morrendo e é isso. E tem um mapa aqui que é da onde a baleia veio ou da onde ela tá indo. Não sabemos como. A gente não sabe como esse bicho se locomove. Qual a chance dele se locomover por música? Ou por coisas ritmadas? Eu começo a contar. Canta, por favor. Vamos lá. Eu acho que, assim, o Osman sendo um cara saudosista de um passado e um cara que tem um teor meio levemente crítico, eu acho que ele cantaria caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. E ele tá encostando ali na nave, cantando, meio que, tipo, assim, sem muita expectativa, só porque a Elara falou. Nada acontece como esperava. Cara, o Osman, ele tá sentado de frente pra figura lá, que faz os enigmas, e ele tá meio que murmurando pra ela, tipo, ele tá falando assim, eu sei que você provavelmente não me entende, eu nem sei o que é você, se você é boa ou ruim, mas eu admito que tá um pouco difícil de te ajudar, se é que você precisa de ajuda. Então, se você puder realizar alguma ação milagrosa, alguma forma de comunicação avançada, seria muito útil. No mais, eu acho que eu não sei muito mais o que fazer. Os outros? Olha, eu tô frustrado e eu quero voltar para as minhas filhas, então eu simplesmente dou de ombros e fico esperando. Capitã, assim, vocês encontraram a nave, pegaram todas as informações, separaram ela da aurora boreal, ela tá num outro ponto. Vocês sabem de onde vem o som, que é daquela aurora boreal. Vocês encontraram de bônus uma nave antiga, né? Seus colegas estão... Um quer voltar, o outro tá frustrado conversando com um tipo de professor IA antigo. O que eu gostaria era de trazer a baleia pra quem pudesse estudá-la, mas aparentemente a gente não consegue locomovê-la, então... Consegue, só ela é muito devagar. Aí é a mesma coisa que nada, né? Sim. Uma hora os recursos acabam. Mas eu sei que a Rafa vai falar, mas só pra ter certeza, Guaxa, a gente tá acompanhando a velocidade pela qual existe a redução. Você me falou que, por exemplo, levar ela até a base daquele planeta levaria alguns meses. É muito claro pra gente que se a gente fizesse esse percurso, ela teria, teoricamente, chegado a zero até aquele momento. 2 dados, atributo ou mais, como fazer. Vocês responderam a questão de matemática sem entender como funcionava. Vamos ver se vocês têm noção. Eu tirei 3 e 2. Tu tem certeza que em 1 semana e meia, talvez 2, vai acabar os números. Aí a pergunta é de 1 milhão, Guaxa. Não há nenhum planeta, nenhuma coisa que a gente tenha contato à distância de 1 semana de onde a gente tá. Não. Se tivesse, eles teriam sido chamados pra ir até aí no lugar de vocês. Eu tô falando em looping pra IA, a coisa que eu falei anteriormente. Miles, eu concordo com você. Eu acho que a gente já tem o que a Federação queria. Eu preciso de novas informações da minha filha. Eu tô meses com isso e eu não tive grandes avanços. Isso talvez seja uma oportunidade para eu conseguir alguma coisa. E a sugestão da Elara é que a gente deixe a nave e parta. Alguém uma última ideia ou fechamos com isso? Não, eu vou levantar na ausência de resposta. Eu já tava nesse tempo todo escrevendo ali o meu relatório pra Federação. E aí eu deixo ele preparado, eu vou mostrar pra eles. Mas é um relatório bem, assim, ele é levemente superficial, sabe? Então eu falo umas coisas tipo...
eu dou uma descrição técnica meio genérica, então eu falo, tipo, tem uma fonte anômala detectada no setor tal, que tem uma pulsação energética de origem certa. Eu falo que, tipo, o fenômeno, ele ameaça setores, ele pode expandir, mas eu não digo que há uma criatura viva, né, ali dentro. E eu dou uma classificação genérica ali também das classificações da Federação sobre, tipo, eu recomendo que essa ameaça seja enquadrada como potencial de nível, aí um nível intermediário para alto, tipo 4, sei lá. E falo que eu recomendo cautela e mais tempo de observação. Então é isso, eu escrevo uma coisa meio geral, mando, se eu conseguir, registros de imagem que não entreguem exatamente o que só entreguem a gente cumprindo a função, e eu vou tentar enviar esses detalhes para os meus contatos. Uma pergunta. Também preciso mandar um relatório para a Federação? Não, é um pro grupo. Ah, tá. Tu poderia mandar uma mensagem, isso não há problema. Mas tu pode, o relatório dele já serve pro grupo como missão. Osman, se você pudesse só esperar a gente ter alguma resposta da Federação para conseguir entrar em contato com quem quer que seja, talvez seja melhor pra gente conseguir cumprir a função sem a parte da traição. De acordo, a traição sempre pode esperar. Vocês mandam a mensagem e esperam a resposta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar, quer dizer, é o que eu proponho, não sei se isso é possível, você que vai me dizer se isso é possível. Eu gravo o resultado das 3 palavras, eu mando para a Federação os resultados, ou seja, a música, o mapa e a animação das pessoas, talvez morrendo, talvez dançando, sei lá, e digo que encontramos uma nave biológica, uma criatura viva, uma baleia do espaço, e que aparentemente a energia desse ser foi drenada pela aurora boreal. E aí eu termino com: aguardo algum conselho de procedimento. Caso a mensagem demore ou não tenha nenhuma orientação, voltarei para casa, pois já deu o que tinha que dar estar longe da minha família há tanto tempo. Tá, é só texto ou tu mandou as imagens? Não, eu quero mandar, se possível, eu gravando, sei lá, em vídeo, os 3 resultados das palavras. Temos então o relatório do Osman e do Miles. A Elaira fica com o relatório deles ou vai mandar alguma coisa? Ela só vai mandar missão cumprida. Vocês já têm as informações. Eu quero saber sobre a minha filha. As mensagens de texto chegam primeiro, né? O Osman recebe várias perguntas ali, porque tu mandou vago, né? Uhum. Mais informações sobre tipos de energia, sobre a origem. Tu chegou a falar que a origem não era a nave sem a aurora boreal, não? Cara, eu falei, assim, sem dar detalhes, até porque eu próprio não entendo perfeitamente, embora eu também esteja ocultando. Mas eu cito que, tem uma aurora, mas eu não dou grandes detalhes, não. Eles pedem mais algumas informações ali pra ti. Da Elara, a resposta só estamos analisando. Do Miles, demora um pouco mais, né? E vem a resposta. Esses símbolos condizem com símbolos encontrados anteriormente. É da mesma civilização alienígena que a gente já teve contato, embora sem precedentes conseguir identificar palavras. Eles estão muito empolgados com essa máquina que ensina palavras do idioma antigo e mesmo em ter uma nave espacial. Estão preocupados ainda com o que possa acontecer deste som, né? Mas eles consideram ter encontrado esta nave uma grande vitória. Então por mim partiu pra casa. Se encontrar a baleia do espaço foi uma grande vitória, então pronto, missão cumprida. Vocês deixaram um lugar só, vocês sabem onde tá, né? Tiraram o que tá sendo detectado é a Aurora, não a nave, né? E vocês voltam pra casa. É o que eu proponho pra capitã, porque ela que é a capitã. Capitã? Retornamos. Vocês levam um tempo para retornar na nave de vocês, né?
mas quando finalmente chegam no ponto de encontro, a família do Miles foi deslocada até lá, tá lá esperando por ele, assim como a filha da Elara, né? Já tá uma menina. Quanto tempo tu tá sem ver ela? Eu vou dizer uns 4 anos, talvez. Ela deve estar com... Então ela tá com 7 anos. 7 então, anos. Né? Uhum. Mas ela te reconhece, ela corre na tua direção, te abraça ali, assim, chora bastante. O dinheiro é entregue para vocês, documentos são entregues por Osman, né? Ele tá livre agora de qualquer problema que ele tinha com a federação, e vocês podem voltar para casa tranquilamente. Não, o Osman, ele se abala um pouco em ver aquela cena, né? De alguma maneira, a prioridade dele seriam os documentos e os companheiros dele estarem com a família, mas ele se aproxima tanto do Miles quanto da Elara, ele estende a mão para os dois, para cumprimentar eles. Não sei se o Miles principalmente me cumprimenta. É meio protocolar, a minha despedida da capitã é mais efusiva. E aí, assim, eu só faço o que eu disse que ia fazer, Guaxa. Eu vou ser restabelecido no posto, etc. Mas eu não vou aprender com o meu erro anterior, eu vou continuar em contato com alguns contatos, sendo redundante, e eu vou tentar pedir mais informações ali, de maneira bem escusa, sabe? Tentando evitar canais que eu sei que já foram descobertos e tal. Perfeito. Tu vai te forçar pra perder esses documentos de novo. Claro. De alguma forma. Uhum. Todos voltam, então, para suas famílias, né? No caso do Osman, são pessoas envolvidas em revoluções, mas a vida para vocês, ela quase volta ao normal. E em algum lugar, na base central da federação, um grupo se reúne, uma mulher muito bem vestida, ela se coloca diante da mesa para apresentar o relatório e ela diz: confirmamos a chegada da equipe de contenção avançada ao local designado 2 meses e 9 dias após o último registro da nave de reconhecimento DA-42. O local do evento coincide com a origem da anomalia acústica e da detonação de energia massiva que perturbou nossos sensores de longo alcance. O setor exibe as características cinéticas e de radiação residual de um evento de desmaterialização em massa de escala planetária. A poeira de asteroides presente está ionizada de forma anômala, constituindo a única evidência física tangível da explosão reportada. Não há vestígios da estrutura biológica ou tecnológica descrita no relatório final da equipe de reconhecimento. Conclui-se que a detonação detectada foi, de fato, a autodestruição da entidade designada nave orgânica. O fenômeno de energia remanescente, vulgo Aurora, permanece no local. Sua escala aumentou exponencialmente em relação às imagens iniciais transmitidas pela DA-42. Nossos instrumentos são incapazes de medi-la por completo ou determinar sua natureza física. Ela é a fonte emanante do fenômeno acústico. A análise tática sugere que o objetivo final da nave orgânica não era a invasão, mas a contenção. Sua missão era destruir a Aurora antes que seu crescimento atingisse um ponto crítico. O padrão de som e energia já penetrou todos os principais centros populacionais da Federação. Efeitos colaterais em espécies sensíveis, incluindo humanos, estão documentados, alucinações auditivas e visuais, episódios de agressividade psicótica e paranoia coletiva. Os incidentes são, por enquanto, isolados e classificados como de baixa intensidade. Cruzando os dados da missão com os arquivos de nossos xenolinguistas, confirmamos que a raça construtora chamava a tal aurora de música espacial da morte.
Escudo do mestre. O escudo mestre é aquela estrutura de papelão madeira que o mestre usa para anotações e anotamento de dado, mas aqui eu baixo e conto pra vocês tudo que aconteceu na aventura. Sim, meus queridos, Felipe Figueiredo, o senhor xadrez verbal, o homem com um podcast de muitas e muitas horas, deu a honra de participar aqui do RP Guaxa. Eu vou contar essa história pra vocês junto com o Erdi, no nosso Guaxaverso, né? Mas é uma história bem bacana. Eu já havia gravado com o Felipe em 2013, um SciCast no caso, né? E por incrível que pareça, 12 anos depois, ele ainda lembrava de mim e topou gravar este episódio. Mas, como eu falei, eu e o Erdi vamos te contar essa história no Guaxaverso. Desde já agradeço novamente ele ter topado, ele ter participado aqui com a gente. Desculpa qualquer coisa, né? Conhecendo um pouco, né, para acompanhar o trabalho do Felipe, sei que ele gosta de ficção científica, de Star Trek. O próprio personagem dele é uma cópia exata de um personagem de Star Trek, né? Então a aventura veio em relação a isso. Quando eu sabia que ele gostava de espaço, eu fui pesquisar episódios de Star Trek, ficção científica em geral. Eu queria algo inusitado e cheguei a essa ideia de um som como forma de vida. Ele é de um livro clássico de sci-fi, que agora não vou lembrar, e tem um episódio de Star Trek em que eles encontram uma forma de vida que é um som. A partir disso, eu escrevi toda a aventura em cima dessa ideia. E eu tô jogando Dead Space, o remake, no PlayStation 5. Isso ajuda também. O fato é que a ideia da aventura é um som, né, como forma de vida, nascendo no espaço, uma nave espacial do lado dela, que de uma civilização já extinta, né? Extinta, provavelmente, por uma versão deste som no passado. A minha ideia é que essa criatura sonora, ela surge para extinguir a vida numa determinada galáxia, numa determinada região, e é de tempos em tempos. E aquela nave que foi abandonada do lado do ponto onde ela iria ressurgir era uma maneira de destruir essa forma de vida antes que ela ficasse grande o suficiente para não ser mais parada. Mas os jogadores a salvaram. Outra influência que esse episódio pode ter tido, não diretamente, mas indiretamente, Mass Effect, porque eu amo os 4 jogos, tá? Eu gosto do Andrômeda também, embora ele tenha seus pontos baixos. Eu gosto muito dos 4 jogos do Mass Effect e é óbvio, ele é uma das fontes que eu vou beber sempre. Vai lá em deviante.com.br, deixa o comentário no post desse episódio que a gente vai ler no Guaxaverso, vai discutir as teorias. Quero que vocês me contem o que acharam da aventura. Acharam que eu peguei pesado com os puzzles? Poxa. Assim, é sempre fácil a gente que está ouvindo o episódio. As coisas parecem mais fáceis do que na hora, né, no momento do desespero. Mas vamos lá, diga o que você achou. Eu achei muito bacana. Eu acho que esse como alguém que viu pouco Star Trek, eu acho que esse é um bom episódio para você apresentar para aquele seu amigo que gosta muito de Star Trek, mas nunca ouviu o RP Guaxa. Você gosta de Star Trek? Me conta. Esse episódio é bom para apresentar para as pessoas que gostam de Star Trek ou eles vão me odiar? Quero agradecer ao Erdi, que foi ele que conseguiu esse contato maravilhoso. Quero agradecer a Rafa, por ser a Rafa, né? Merece todo o nosso amor. E, de novamente, agradecer ao Felipe por ter topado aqui. Cara, assim, se você estiver ouvindo isso, me dá o tema que tu quiser. Eu prometo puzzles não numéricos, né? Já que eram 3 pessoas de humanas ali. Me dá o tema, me diz o que tu quer. Eu adoraria narrar pra você novamente. E você, ouvinte do Xadrez Verbal. Sim, o RP Guaxa ele é curtinho, tá? O episódio tem no máximo 2 horas e meia. Mas eu prometo pra vocês que não é o tamanho que importa. Eu sempre tento usar essa. Quero agradecer a edição maravilhosa do Rafael Zorzal, professor de edição Fala com o Zorzal. Agradeço demais a revisão do Caio e do Basso. O Caio achou que deveria mudar o tom do relatório da Domênica no final, né? Da general falando. O Basso concordou comigo que na verdade são pessoas com muito poder dando apenas um relatório de danos. Eles não estão desesperados porque quem está morrendo não são eles ainda, né? Acho que seria bacana uma outra história neste mundo, mas o problema é que vocês já ouviram o episódio, né? Então eu não teria muitas surpresas. Quem sabe outros jogadores, uma outra história, coisas acontecendo. Como falei lá no começo, é a sua última chance de adquirir a caneca. Link no post, R$50 a caneca. Concorre a
aventura narrada por mim lá no nosso Discord, uma aventura em off, né? Lembro vocês também do Prêmio MPB. Gente, eu quero muito subir no palco novamente, eu quero de novo ir a São Paulo, encontrar as pessoas lá e participar daquela festa, né? Trazer este troféu para casa. Então vote no Prêmio MPB, RP Guaxa, Ficção e Fantasia, SciCast, Ciências, Missangas, Cultura Pop, Perdidos na Estante, Cultura e Literatura e Tribo TDAH, Diversidade e Inclusão. Contamos com o voto de vocês e outra forma de estar apoiando esse projeto, você pode ir em apoia.se/rpguacha. Assinando a partir de R$10 por mês, você faz parte do nosso grupo do Telegram. Pode gravar voz de NPC, como a gente vai falar daqui a pouco, pode gravar as regras para ser lida no início do episódio, pode conversar sobre o episódio, receber o episódio antes, sabe? Assim, quem é padrinho soube da caneca na segunda-feira e não na quinta-feira. Quem é padrinho sabe que nosso convidado especial deste episódio 200 é o Felipe, na segunda e não na quinta-feira. Então quer ter todas as notas, quer conversar comigo, trocar uma ideia, porra, seja nosso padrinho. Como falei, o RPG Guacha é gravado como um RPG, né? Eu vou narrando, fazendo todos os NPCs, os jogadores vão tomando decisões, jogando dados, nada aqui é alterado para alterar a história, né? A única coisa que eu faço quando eu preciso falar alguma coisa no episódio, eu troco a minha voz por algum padrinho que faz a voz desse NPC para ficar como se fosse um audiodrama. Esse episódio em específico, por ser no espaço e tal, teve pouquíssimas vozes. Teve, óbvio, além do relatório final, temos a Domênica Mendes, maravilhosa, né? Lendo ali como o relatório de danos pós as ações dos jogadores. E no meio do episódio tivemos a menininha que chamava pela mãe, né? Que foi feito pela queridíssima Laura, a filhinha da Sá Reis, né? Muito obrigado a vocês que deram voz para esse episódio, muito obrigado a você que apoia este projeto, muito obrigado a você que comprou a caneca. Não comprou ainda? Corre até o dia 21, 23 horas e 59 minutos. Depois, essa caneca não vai mais existir, tá? Pode ser que surjam outras canecas no futuro, em outros anos, mas vai ser uma outra ilustração. Essa caneca é de comemoração ao episódio 200. E eu queria muito que você fizesse parte dessa festa comigo. Então vai lá no post, clica no link do formulário, compre sua caneca. Lembre de voltar no Prêmio MPB. Rola em 6, rola em 20, se tudo é errado, rola no chão, que apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente. Muitos são os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas, que já foram 3. 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando o 1, 3 meninas segurando um 6. E uma infinidade de possibilidades entre eles. E você? Qual o seu número?